Graça e paz, queridos irmãos em Cristo. Meu nome é Paulo Francisco, sou pastor e teólogo. Estou gravando uma série de vídeos sobre salvação. Hoje é o quinto vídeo. Antes de falar sobre o assunto que iremos abordar daqui a pouquinho, quero pedir para você deixar o seu like, se inscrever neste canal, clicar no sininho, compartilhar esse vídeo para as outras pessoas poderem aprender um pouco mais sobre a salvação e comente conosco sobre o que você está achando desse assunto, os vídeos que você tem visto. E se você quiser algum tema também, esteja comentando aí abaixo. E eu quero dizer para você que, de certa maneira, é meio repetitivo quando eu vou dando essa introdução, mas a cada vídeo existem pessoas que não vão desde o primeiro vídeo acessando, então é bom elas terem uma noção daquilo que nós estamos fazendo. Então, hoje é o quinto vídeo. Eu quero falar sobre após a morte o ser humano fica 100% caído. Eu quero chegar com vocês e ler Hebreus capítulo de número 9. Eu quero ler o versículo de número 27. A Bíblia diz assim: E como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Só esse versículo aqui que está falando que após a morte vence o juízo de Deus. Eu quero poder trabalhar esse versículo e abrir os seus olhos para uma situação que é real. O que acontece? O ser humano ele tem a oportunidade de ser salvo enquanto ele está vivo. Enquanto ele está vivo, ele tem a oportunidade de receber a mensagem salvífica de Cristo, render-se a Cristo, entregar sua vida para Cristo, ter os seus pecados perdoados e ser salvo. Ou rejeitar essa mensagem e arcar com as consequências disso. Existe uma dúvida entre as pessoas, elas perguntam às vezes: mas depois que morre, por que a pessoa não pode ser salva? Existe uma oportunidade pós-morte da pessoa se arrepender e ela se voltar para Deus? Alguns até dizem que se talvez Jesus fosse pregar no inferno, as pessoas se reconciliariam por causa da dor que elas estão passando naquele lugar de sofrimento, coisas desse tipo. Eu vou explicar para vocês nesse momento porque o ser humano ele não tem possibilidade de ser salvo após a sua partida dessa terra. O momento de decisão é enquanto está vivo. Depois disso vai seguir-se o juízo. Se a pessoa decidiu estar com Cristo, vai estar com Cristo. Se ela decidir não estar com Cristo, não estará com Cristo. Como os anjos, quem viu o vídeo, se eu não me engano é o número 3, eu falei que os anjos eles são 100% caídos. No vídeo de número 4, eu falei para vocês que o ser humano não está totalmente assim caído no sentido de estar totalmente ausente de Deus plenamente. Por isso ele tem até a possibilidade dele retornar a Deus. Nesse vídeo de hoje eu quero que você entenda que após a morte, a pessoa indo para a eternidade, ela está totalmente restaurada em Cristo, ou então ela vai estar totalmente distante de Deus. Após a morte, o ser humano vai ficar semelhante aos anjos caídos, ou seja, 100% distante de Deus ou 100% ausente de Deus. Quando a pessoa morre distante de Deus e ela vai para a eternidade, ela não tem possibilidade de retornar a Deus porque ela fica totalmente sem Deus na sua vida, fica totalmente distante, não tem mais nada de Deus. Anteriormente você me ouviu dizer que Deus é a plenitude do amor. Se nós estamos 100% distante de Deus, nós temos ausência de amor na nossa vida, porque não existe amor desconectado de Deus. Deus é a plenitude e é Ele que repassa, é Ele que nos doa a capacidade de amar. Se nós estamos 100% distante dele, nós não vamos ter capacidade de amar, não vamos ter capacidade de ter bondade. O ser humano nunca mais terá condições de ser bom, não terá mais condições de ter misericórdia, não terá condições de ser uma pessoa benigna, não terá condições de exercer as virtudes que estão em Deus. Então, na eternidade, o ser humano se tornará 100% caído, desde que ele não receba Jesus como Salvador. E por que a pessoa ela não tem possibilidade de voltar para Deus? Porque ela vai ser tudo aquilo que é antônimo
as coisas de Deus, contrário às coisas de Deus. Ou seja, ele vai ser 100% ódio, ele vai ser 100% rancor, vai ser 100% ruim, mal, ele vai ser 100% tudo, ele vai assumir dentro da eternidade a, a queda que vem da parte do inimigo, aquele que iniciou a distância de Deus. Então, todos aqueles que são distantes de Deus, anjos e homens, eles são totalmente aversos às coisas divinas, são totalmente distantes de Deus. Então, não existe mensagem para eles que façam eles voltarem. O caído, seja anjo ou seja um homem, depois da morte, ele não consegue voltar porque ele é totalmente distante de Deus, ele é 100% rancor. Se ministrar para ele a palavra, falar retorne para Deus, ele vai falar não quero, vai xingar, porque ele odeia a Deus, ele detesta a Deus. Se a vida eterna só está em Deus e ele detesta, odeia a Deus, então não tem como ele se voltar para Deus. E o ser humano, infelizmente, ele vai assumir essa também natureza de estar 100% distante. Então, após o juízo, após a morte, vence o juízo. E o juízo significa que aquilo que a pessoa optou, o ser humano optou viver aqui em vida, ele vai seguir na eternidade. O fato dele ter rejeitado a salvação vai fazer com que ele assuma na eternidade o papel, vai subir na eternidade aquilo que ele escolheu em vida, ou seja, está totalmente distante de Deus. É o que vai acontecer na eternidade. Então, eu quero que você entenda que não há como, de forma alguma, a pessoa se reconciliar, se converter, se voltar, se humilhar, se arrepender depois da morte. Porque a pessoa vai estar no estado em que ela optou estar em vida, ou seja, ou reconciliado com Deus através de Jesus, ou totalmente distante de Deus, 100% caído. O ser humano estará na eternidade caso morra sem receber Jesus como Salvador. E aí segue-se o juízo. Em outro vídeo nós vamos falar sobre o juízo de Deus, o que seria esse juízo, para que você possa ter mais entendimento. Por que Jesus morreu na cruz, né? Qual foi a necessidade? Existe um porquê, né? Ele não morreu à toa, não sofreu à toa. Então em outro vídeo nós vamos abordar esse assunto. E fique aí com essa explicação, compartilhe esse vídeo, leve esse vídeo ao coração de alguém que está precisando entender um pouco mais sobre a salvação. Deus abençoe vocês, queridos.